O som de um coração parando nunca deixa você. Para a doutora Laura Alencar, era um silêncio repentino e ensurdecedor no meio do caos de uma sala de emergência superlotada, um silêncio que se tornou a trilha sonora de sua queda. A noite havia começado com o uivo de sirenes, o resultado de um engavetamento monstruoso na rodovia principal. A emergência do Hospital das Clínicas era uma zona de guerra controlada, e Laura, como médica-chefe do plantão, era a general. Ela se movia com uma calma que beirava o sobrenatural. Sua mente um computador rápido, fazendo o que ela fazia de melhor: tomar decisões impossíveis para salvar vidas. Havia vítimas demais, recursos de menos. Ela realizou a triagem com precisão brutal. Um menino de 8 anos, preso nas ferragens com trauma craniano e hemorragia interna, foi sua prioridade. Código vermelho. Sala de cirurgia, agora. Uma mulher de 30 e poucos anos, consciente e alerta, com uma fratura exposta na perna, mas com sinais vitais estáveis, foi classificada como código amarelo. Ela estava com dor, assustada, mas estável. Eu vou ficar bem, não vou, doutora? Ela perguntou, os olhos castanhos suplicantes. Meus filhos, meu marido, eles estão me esperando. Laura segurou sua mão por um segundo. Você está em boas mãos. Nós vamos cuidar de você, prometeu. Foi a última vez que falou com ela. Enquanto Laura lutava pela vida do menino na sala de cirurgia, a mulher do código amarelo, a mulher estável, sofreu uma ruptura tardia do baço, uma complicação traiçoeira e silenciosa do trauma, uma hemorragia interna maciça. Quando a equipe percebeu a queda súbita de pressão, já era tarde demais. O silêncio daquele monitor cardíaco, o som de sua falha, ecoou mais alto do que todas as sirenes do mundo. O nome da mulher era Beatriz Rocha. O inferno que se seguiu foi rápido e impiedoso. O marido de Beatriz, Matias Rocha, um homem que Laura nunca vira, mas cuja dor e fúria se tornaram a força motriz de sua destruição, não aceitou a fatalidade. Consumido por um luto que se transformou em vingança, ele a transformou em um monstro. Usando sua considerável riqueza e influência como um poderoso fazendeiro, ele iniciou uma campanha implacável contra Laura. Advogados, entrevistas para a imprensa, uma cruzada pública que a pintou como negligente, incompetente, uma doutora da morte que escolheu deixar sua esposa morrer. A verdade objetiva não importava. O relatório do hospital concluiu que Laura seguira o protocolo de triagem à risca, que a ruptura tardia do baço era imprevisível e que, em uma situação de vítimas em massa, decisões difíceis eram inevitáveis. Mas a opinião pública, alimentada pela narrativa comovente de um marido viúvo e seus 2 filhos órfãos, já a havia condenado. O hospital, cedendo à pressão, a colocou em licença forçada. O Conselho de Medicina, em um ato de covardia burocrática, suspendeu sua licença enquanto uma investigação completa era conduzida. Uma investigação que poderia levar anos. Sua vida desmoronou. Colegas que antes admiravam sua habilidade agora atravessavam a rua para evitá-la. Amigos pararam de ligar. O apartamento que ela amava parecia uma jaula. Cada noticiário, cada jornal, trazia seu rosto ou seu nome, sempre ligado à palavra tragédia ou negligência. Ela era assombrada pelos olhos de Beatriz, pela promessa que fizera e não pudera cumprir. O peso da culpa, mesmo que profissionalmente infundada, era esmagador. Ela precisava desaparecer, fugir de seu nome, de sua profissão, de si mesma. Em um site de empregos obscuro, sob a categoria Outros, ela encontrou um anúncio para uma cuidadora governanta em uma fazenda remota no interior do Paraná. Moradia, alimentação e discrição absoluta exigidas. Usando seu segundo nome, Isabel, e um currículo cuidadosamente editado que a listava como uma professora com experiência em tutoria, ela se candidatou. Era um ato de desespero, uma tentativa de se enterrar viva em um lugar onde ninguém jamais a encontraria. Para sua surpresa, uma semana depois, recebeu uma resposta. Uma passagem de ônibus e um endereço para um lugar chamado Fazenda Serra da Sombra. A Serra da Sombra era mais do que um nome. Era uma descrição. A propriedade era um vale colossal aninhado entre montanhas que pareciam estar em perpétua sombra, mesmo sob o sol do meio-dia.
Era um lugar de beleza austera e opressiva. A casa principal, uma estrutura de pedra e madeira escura, parecia vigiar o vale como um gigante adormecido. Laura, agora se apresentando como Isabel, sentiu um calafrio que não tinha a ver com a brisa da montanha. Havia uma tristeza impregnada no próprio ar. Matias Rocha a recebeu na varanda. Ele era mais alto e mais imponente do que nas fotos dos jornais. A dor o havia afiado, cinzelando seu rosto em ângulos duros e deixando seus olhos com a aparência de carvão queimado. Ele não a reconheceu. Para ele, ela era apenas mais uma candidata, uma solução temporária para um problema persistente. Isabel? Ele disse a voz grave e desprovida de qualquer calor. As regras são simples. Você cuida das crianças. Garante que comam, façam a lição de casa e fiquem longe de problemas. Não tolero desculpas. As últimas 3 não duraram 1 mês. Se acha que pode lidar com isso, o emprego é seu. Ele a conduziu para dentro. A casa era escura e silenciosa. O ar era pesado com o cheiro de madeira polida e luto estagnado. E então, ela viu. Em uma parede proeminente na sala de estar, pendia um retrato a óleo. Uma pintura grande e vibrante de uma mulher com um sorriso luminoso e olhos castanhos suplicantes. Beatriz Rocha. O chão pareceu desaparecer sob os pés de Laura. O ar foi sugado de seus pulmões. Era ele. Aquele era o homem que a destruíra. Aquela era a casa da mulher que morrera sob seus cuidados. Era uma armadilha cósmica, uma piada doentia do destino. Seu primeiro instinto foi gritar, correr, fugir daquela casa assombrada, daquele mausoléu de sua própria ruína. Mas então, ela os viu. Escondidos na curva da escada, 2 pares de olhos a espiavam. Um menino, de uns 10 anos, com o mesmo olhar sombrio e desconfiado do pai. E uma menina, pequena e frágil, talvez com 6 anos, que se escondia atrás do irmão, o rosto uma pequena máscara de vazio. Eram os filhos de Beatriz, os filhos que ela deixara órfãos. Naquele instante, a doutora Laura Alencar, a curadora, suplantou Isabel, a fugitiva. Ela não podia ir embora. Não podia abandonar aquelas crianças. Fugir seria confirmar a acusação de Matias, a acusação de que ela era um monstro que não se importava. Ficar era uma penitência. Ficar era uma chance, por menor que fosse, de consertar algo no epicentro de tudo o que ela havia quebrado. Eu posso lidar com isso, disse ela, a voz surpreendentemente firme, selando seu destino. Ela entraria na cova do leão, não para ser devorada, mas para tentar curar os filhotes que ele deixara para trás. A vida na Serra da Sombra era como caminhar sobre um lago congelado, com o medo constante de que o gelo se partisse sob seus pés. Laura, ou melhor, Isabel, mergulhou em seu novo papel com uma dedicação nascida do desespero e da culpa. As crianças, Tiago e Sofia, eram o epicentro daquela casa silenciosa e, ao mesmo tempo, suas vítimas mais esquecidas. Tiago era uma réplica em miniatura de seu pai, zangado, desconfiado e mestre em testar limites. Ele a tratava com um desprezo frio, esquecendo de fazer as tarefas, respondendo com monossílabos cortantes e constantemente a comparando desfavoravelmente com as governantas anteriores. A Cláudia pelo menos sabia fazer bolo de chocolate de verdade, ele dizia, embora Laura soubesse pela cozinheira que ele nunca havia comido o bolo de Cláudia. Era sua maneira de dizer, você não pertence aqui. Laura não reagia à sua hostilidade. Ela via através da raiva a dor de um menino que perdera a mãe e, de muitas maneiras, o pai também. Ela respondia à sua agressividade com uma calma inabalável, estabelecendo rotinas consistentes e tratando-o não como um problema a ser resolvido, mas como uma pessoa a ser compreendida. Sofia era um desafio diferente, muito mais profundo. A menina vivia em um mundo de silêncio quase absoluto desde a morte da mãe. Ela não era surda nem incapaz de falar. Ela simplesmente havia escolhido não o fazer. Era o que os livros de medicina chamavam de mutismo seletivo. Uma concha de silêncio que a protegia de um trauma grande demais para suas pequenas palavras. Onde outros viam uma criança difícil ou estranha, Laura via um sintoma claro. Ela abandonou qualquer tentativa de forçá-la a falar. Em vez disso, comunicava-se na linguagem de Sofia, o silêncio.
Elas passavam horas juntas no jardim negligenciado, apenas sentadas, observando as formigas. Laura começou a trazer um bloco de desenho e carvão, e elas desenhavam uma para a outra, flores, cavalos, nuvens. Foi através de um desenho de um pequeno pássaro com uma asa quebrada que Sofia expressou mais do que qualquer palavra poderia. Laura desenhou ao lado um ninho seguro e quente. Lentamente, a menina começou a segurar a mão de Laura, um pequeno gesto de confiança que valia mais do que 1000 frases. Matias observava tudo à distância, um espectro em sua própria casa. Ele passava os dias no campo, mergulhado no trabalho brutal da fazenda, voltando apenas à noite, exausto e envolto em sua capa de amargura. Ele via as pequenas mudanças, e elas o perturbavam. Via os cadernos de Tiago, antes cheios de notas baixas, agora organizados com a caligrafia firme de Isabel, fazendo anotações de incentivo nas margens. Ouviu um dia, da porta de seu escritório, um som que não ouvia há mais de um ano, um sussurro de risada vindo de Sofia, enquanto ela e Laura brincavam com um filhote de cachorro que haviam resgatado. Cada um desses pequenos sinais de melhora era uma faca em seu coração, pois parecia diminuir a magnitude de sua perda, como se a vida pudesse seguir em frente, uma ideia que ele considerava uma traição à memória de Beatriz. No entanto, a competência silenciosa de Isabel era inegável. Ela não era bajuladora nem medrosa como as outras. Ela administrava sua casa e seus filhos com uma eficiência tranquila que o intrigava e irritava em igual medida. Ele se pegava procurando por ela, criando desculpas para ir à cozinha enquanto ela preparava o jantar, apenas para observar a maneira como ela se movia, a calma em suas mãos. A única outra pessoa que parecia entender a dinâmica complexa da casa era Dona Inês, a cozinheira idosa que estava na fazenda desde antes de Matias nascer. Inês era uma mulher de poucas palavras, mas de grande percepção. Ela observou Isabel com olhos sábios, vendo não a professora que ela dizia ser, mas a curadora que ela era em sua essência. As crianças precisam de um pulso firme, mas de um colo macio, disse Inês a Laura um dia, enquanto lhe entregava um maço de ervas frescas. A senhora tem os dois. Dona Beatriz também tinha. Inês se tornou uma fonte de informações e apoio, contando a Laura sobre as comidas favoritas das crianças, sobre as alergias de Tiago, sobre o medo de escuro de Sofia. Ela era uma ponte silenciosa entre o passado doloroso da família e o presente incerto. Sérgio, o capataz da fazenda, um homem prático e leal a Matias, também notou a mudança. Ele via as crianças esperando por Isabel na varanda no final da tarde, algo que nunca fizeram por ninguém. Ele viu o pequeno canteiro de flores que ela e Sofia plantaram perto da cozinha e, sem dizer nada a ninguém, instruiu um de seus homens a garantir que ele fosse regado todos os dias. Eram pequenos atos de cumplicidade, um reconhecimento de que aquela mulher estranha estava trazendo uma lufada de ar fresco para a atmosfera sufocante da Serra da Sombra. A tensão subjacente na fazenda era a saúde do gado. Boatos de uma doença, uma febre que debilitava os animais, circulavam pela região. Matias estava em alerta máximo, sua preocupação com o rebanho uma forma de desviar sua dor emocional para algo que ele podia controlar. Ou pelo menos tentar. A ameaça da doença era uma nuvem escura no horizonte, adicionando outra camada de escuridão à já sombria serra. O ponto de virada na relação de Laura e Matias veio em uma noite de tempestade. Um raio atingiu um transformador, mergulhando a fazenda em uma escuridão total. Sofia, aterrorizada pelo barulho e pela falta de luz, começou a ter uma crise de asma, sua respiração se transformando em um chiado agudo e assustador. Matias entrou em pânico, incapaz de encontrar o inalador no escuro. Laura, movida apenas pela luz de seu celular, agiu com a calma de seus dias na emergência. Matias, acalme-se. Seu pânico a assusta mais, disse ela, a voz firme e baixa. Ela encontrou o inalador, acalmou a menina com palavras suaves e técnicas de respiração que ela conhecia tão bem, e ficou ao lado de sua cama até que a respiração dela se normalizasse e ela adormecesse. Matias a observou da porta, atordoado. Ele viu nela não uma governanta, mas uma força da natureza, uma ilha de calma em meio a qualquer tempestade. Mais tarde, sentados à luz de velas na cozinha,
esperando a energia voltar, ele falou pela primeira vez sobre Beatriz. Não sobre sua morte, mas sobre sua vida. Sobre como ela amava as tempestades, sobre como ela teria transformado a falta de energia em uma aventura para as crianças. E Laura, pela primeira vez, sentiu o peso de sua própria duplicidade. Ela estava curando seus filhos, mas sob uma identidade falsa, na sombra de uma mentira que, se descoberta, destruiria aquela frágil semente de confiança que começava a brotar naquele solo tão árido. A frágil paz construída na Serra da Sombra estava destinada a ser efêmera. O mundo exterior, do qual Laura fugira, tinha uma memória longa e tentáculos que podiam se estender até os vales mais remotos. Um jornalista investigativo chamado Cássio, o mesmo que escrevera os artigos mais venenosos sobre Laura, recebeu um telefonema anônimo. A fonte, uma ex-enfermeira ressentida do hospital, sugeriu que a doutora da morte não havia simplesmente desaparecido. Ela estaria se escondendo em algum lugar no interior do Paraná. Para Cássio, era a chance de reviver uma história que lhe rendera prêmios e notoriedade. Ele pegou uma foto de Laura e começou sua caçada. Enquanto isso, na fazenda, a rotina de Laura com as crianças se aprofundava. Tiago, embora ainda mantivesse uma fachada de dureza, começou a pedir sua ajuda com os deveres de ciências, impressionado com seu conhecimento. Sofia, em um dia marcante, falou sua primeira palavra em mais de um ano. Foi quando viu um beija-flor no jardim que Laura plantara. Flor, ela sussurrou, a voz pequena e enferrujada, mas clara como um sino. Laura chorou de alegria e, quando contou a Matias naquela noite, viu os olhos dele se encherem de lágrimas antes que ele se virasse abruptamente para esconder a emoção. A atração entre eles crescia em silêncio, em olhares trocados sobre as cabeças das crianças, em conversas noturnas que se estendiam para além do necessário. Ele começou a falar mais sobre os desafios da fazenda, sobre a ameaça crescente da doença no gado, tratando-a não como uma empregada, mas como uma confidente. Ela se sentia uma fraude, o coração dividido entre a verdade de seus sentimentos e a mentira de sua identidade. Ela guardava sua carteira de identidade real, com sua foto e o nome Doutora Laura Alencar, no fundo de uma gaveta, como um lembrete constante de quem ela era e do perigo que corria. A tempestade perfeita começou a se formar quando Cássio, o jornalista, chegou à cidade mais próxima da fazenda. Ele começou a mostrar a foto de Laura nas lojas, postos de gasolina e no pequeno mercado. Ninguém a reconheceu, até que ele encontrou Dona Inês, que estava fazendo suas compras semanais. Inês olhou para a foto e seu coração gelou. Era Isabel, mais jovem, com roupas de cidade, mas inconfundivelmente ela. O jornalista perguntou se ela a conhecia. Inês, leal e protetora, negou com a cabeça e se apressou para sair, mas o medo e a confusão tomaram conta dela. Ela voltou para a fazenda o mais rápido que pôde, o coração batendo descontroladamente. Ela encontrou Matias no escritório, analisando planilhas. Patrão, ela começou, a voz trêmula. Na cidade, um homem, um jornalista. Ele estava mostrando uma foto da Isabel, perguntando por ela. A menção de um jornalista acendeu um alarme em Matias. Por que alguém estaria procurando por sua governanta? Nesse exato momento, Tiago entrou correndo no escritório, chateado. Pai, eu não encontro meu estojo. A Isabel disse para eu procurar no quarto dela. Ela me deu permissão. Antes que Matias pudesse responder, o menino, em sua busca frenética, abriu uma gaveta da cômoda no quarto de Laura. Sua carteira de identidade caiu no chão, aberta. Tiago a pegou. Pai, olhe. O nome dela não é Isabel, é Laura. E aqui diz, doutora. Matias pegou o documento das mãos do filho. O sangue drenou de seu rosto. Doutora Laura Alencar. O nome, a foto, a mulher que ele caçara, a mulher que ele destruíra, a mulher que estava em sua casa, cuidando de seus filhos, dormindo sob seu teto. A compreensão o atingiu com a força de um trauma físico. A calma dela, sua competência, sua misteriosa habilidade em acalmar Sofia. Tudo fazia um sentido horrível agora. Ele subiu as escadas, o documento na mão, o coração uma bigorna de gelo e fogo em seu peito. Laura estava no quarto das crianças, lendo uma história para Sofia.
Ela viu a expressão no rosto de Matias e soube, antes mesmo que ele falasse, que o jogo havia acabado. Ele jogou a identidade na cama. Saia, ele disse, a voz baixa e letal. Saia da minha casa. Matias, eu posso explicar. Ela começou levantando-se. Explicar o quê? Ele explodiu. A fúria que ele mantivera represada por tanto tempo vindo à tona em uma onda avassaladora. Que você matou minha esposa e depois veio aqui para se divertir com a nossa dor? Que tipo de monstro doente faz uma coisa dessas? Você se infiltrou na minha família, mentiu para os meus filhos. Você é um veneno. Eu quero você fora daqui até o sol nascer. Ou eu juro por Deus que chamo a polícia e digo a eles exatamente quem e o que você é. Cada palavra era uma chicotada. Laura recuou, a dor da acusação mais aguda do que qualquer coisa que ela já sentira. A confiança que eles construíram, os momentos de conexão, tudo se transformou em cinzas. Enquanto a tempestade emocional destruía a casa, outra tempestade, literal e biológica, estava explodindo no celeiro. Sérgio, o capataz, entrou correndo, o rosto pálido de pânico. Patrão, é o campeão, o touro, ele caiu, está queimando em febre, não consegue respirar, acho que é a doença. O touro, um animal premiado chamado Valente, era o coração genético e financeiro da fazenda. Perdê-lo seria um golpe devastador. Matias, dividido entre a raiva por Laura e o pânico pela fazenda, correu para o celeiro, deixando Laura sozinha no meio dos destroços de sua vida, com a ordem de desaparecer para sempre. O som do desespero vindo do celeiro era um ímã para a alma de Laura. Ela estava com as malas prontas, o coração em frangalhos, pronta para obedecer à ordem de Matias e sumir na noite. Mas ela não conseguia. O instinto que a tornou médica, o juramento que fizera de aliviar o sofrimento onde quer que o encontrasse, era mais forte que a humilhação, mais forte que o medo. Deixar um ser vivo morrer quando ela poderia ter a chance de ajudar era uma traição a si mesma, uma falha muito maior do que qualquer coisa da qual Matias a acusara. Com o coração martelando, ela caminhou em direção ao celeiro. A cena lá dentro era de pânico contido. Valente, o magnífico touro de 1 tonelada, estava deitado de lado, o corpo tremendo, a respiração um ruído rouco e agonizante. Matias e Sérgio estavam ao seu lado, impotentes, o cheiro de doença e medo pesado no ar. O veterinário local, como Matias sabia, estava em um congresso em outra cidade, a horas de distância. Eles estavam sozinhos. Saia daqui, Matias rosnou quando a viu, sem nem mesmo olhar para ela. Laura o ignorou. Seus olhos, agora os olhos de uma médica, avaliaram o animal. A febre altíssima, a dispneia severa, as membranas mucosas pálidas. Ela se aproximou, apesar dos protestos de Matias, e examinou os olhos e a boca do animal. E então ela viu. Pequenas lesões petequiais, quase imperceptíveis. Sua mente, um arquivo de conhecimento médico, fez uma conexão improvável. Ela se lembrou de um artigo que lera em um jornal de medicina comparada, sobre zoonoses, doenças que saltam entre espécies. Os sintomas não eram da febre comum que assolava a região. Eram de uma infecção bacteriana rara, agressiva, mas que ela sabia ser tratável com uma combinação específica de antibióticos de amplo espectro. Antibióticos que ela tinha certeza de que existiam no pequeno armário de medicamentos da fazenda para uso dos funcionários. E então, ocorreu a transformação. Isabel, a governanta assustada, desapareceu. Doutora Laura Alencar assumiu o comando. Sérgio, disse ela, a voz clara, firme e cheia de uma autoridade que calou a todos. Preciso de álcool, algodão, a maior seringa que você tiver e a chave do armário de medicamentos. Agora. Sérgio, atordoado, olhou para Matias, que estava paralisado, observando-a. Faça o que ela disse, Matias ordenou, a própria confusão o levando a obedecer. O que se seguiu foi um balé de eficiência médica em um palco de feno e desespero. Laura não era mais a mulher que ele acusara de assassinato. Ela era uma força da natureza, uma curadora em seu elemento mais puro. Ela dirigiu os homens indicando os frascos de penicilina e tetraciclina, calculando a dosagem maciça necessária para um animal daquele tamanho,
encontrando a veia jugular no pescoço do touro com uma precisão que um veterinário experiente invejaria. Ela administrou a injeção com mãos firmes, falando com o animal em um tom baixo e calmante. Por 1 hora, ela monitorou seus sinais vitais, resfriando seu corpo com panos úmidos. Matias e seus homens observaram em silêncio, testemunhando a ressurreição não apenas de seu animal, mas da mulher que eles pensavam conhecer. Lentamente, a respiração do touro se tornou menos forçada. O tremor diminuiu. A febre começou a ceder. Ela o havia salvado. No silêncio que se seguiu, quebrado apenas pela respiração mais calma do animal, Laura finalmente se virou para Matias. A adrenalina havia passado, deixando-a exausta, mas lúcida. Naquela noite no hospital, ela começou, a voz baixa, mas firme. Eu tinha 7 pacientes críticos e uma equipe para 3. Tive que escolher. O menino estava morrendo na minha frente. Sua esposa, ela estava estável. Foi uma escolha impossível, Matias. E é uma escolha que me assombra todos os dias da minha vida. Eu não vim aqui para zombar da sua dor. Eu vim porque estava destruída e achei que talvez pudesse consertar alguma coisa. Cuidar de seus filhos foi a única coisa que fez sentido em meu mundo quebrado. Matias a ouviu, e pela primeira vez ele não ouviu as desculpas de uma estranha, mas a confissão de uma colega de sofrimento. Ele a vira em ação. Vira a habilidade, a compaixão, o poder em suas mãos. A imagem da doutora da morte se dissolveu, substituída pela mulher que acabara de lutar com unhas e dentes para salvar uma vida diante de seus olhos. A raiva que o consumia não era por ela, ele percebeu. Era por sua própria impotência diante da morte, diante do destino. Ele havia transformado sua dor em uma arma e a apontara para a única outra pessoa que estava no epicentro da tragédia com ele. Laura. Ele sussurrou, o nome dela em seus lábios pela primeira vez sem veneno. Me perdoe. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de um ano de ódio injusto. Naquele momento, o jornalista Cássio, tendo finalmente encontrado o caminho para a fazenda, apareceu na porta do celeiro, a câmera pronta. Doutora Alencar, é verdade que você está se escondendo aqui? Matias se levantou, caminhou até o homem e, com uma autoridade calma e inabalável, bloqueou seu caminho. Esta é a doutora Alencar, sim. E ela não está se escondendo. Ela está trabalhando. Agora, saia da minha propriedade. Ele fechou a porta na cara do jornalista, encerrando o capítulo final da perseguição pública de Laura. 1 ano depois, a placa na entrada da fazenda ainda dizia Serra da Sombra, mas o nome havia se tornado uma ironia. A sombra havia se dissipado. Com o testemunho de Matias e uma nova revisão do caso, a licença médica de Laura foi totalmente restabelecida. Mas ela não voltou para a cidade grande. Sua vocação havia encontrado um novo lar. Com o financiamento de Matias, ela converteu um dos antigos galpões da fazenda em uma pequena, mas bem equipada, clínica, oferecendo cuidados médicos gratuitos para os trabalhadores da Serra da Sombra e de outras fazendas da região. Ela ainda cuidava de Tiago e Sofia, não mais como governanta, mas como a única mãe que eles realmente conheciam. Tiago, agora orgulhoso das habilidades médicas de Laura, falava em se tornar veterinário. E Sofia, falante e risonha, era a luz da casa, sua flor desabrochada. Num final de tarde dourado, Laura, Matias e as 2 crianças cavalgavam juntos pelo topo de uma colina, observando o rebanho pastando pacificamente abaixo. Valente, o touro campeão, era o líder imponente do grupo. Matias segurou a mão de Laura, entrelaçando seus dedos. Sabe, disse ele, olhando para as montanhas. Acho que está na hora de mudar o nome deste lugar. Laura sorriu, o coração cheio de uma paz que ela pensou que nunca mais sentiria. E em que nome você estava pensando? Ele olhou para ela, depois para os filhos, o amor em seus olhos tão vasto quanto a terra que se estendia diante deles. Fazenda Boa Esperança. Porque foi isso que você nos trouxe. E sob o céu vasto do interior, a família que nascera da mais improvável e dolorosa das tragédias cavalgou em direção a um futuro que eles mesmos haviam curado, provando que até mesmo as feridas mais profundas podem, com tempo, coragem e amor, se transformar em fontes de uma força inimaginável.